Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos de degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estou empolgadíssimo porque vamos falar de uma uva italiana. Não, ela ganhou destaque na Itália, mas ela não é italiana. Aliás, uma uva que gera vários embates no mundo dos vinhos. Embate por quê? Porque todo mundo quer ser o pai da criança, todo mundo quer ter dado origem, que eu digo todo mundo, né? Os locais querem ter dado origem a essa uva. Que eu estou falando da Primitivo, que os americanos chamam de Zinfandel, que os americanos dizem que a Zinfandel nasceu lá nos Estados Unidos, ela deu, né, foi originada nos Estados Unidos, os italianos dizem que ela foi originada na Itália, e a gente já, através de exames de DNA, descobriu que nenhum nem outro. Né? Ela vem do leste europeu. Isso eu vou contar para vocês, mas o importante é que ela faz vinhos realmente muito interessantes. E o brasileiro adora os vinhos com a Primitivo ou a Zinfandel. Tá? Mas eu vou começar a separar aqui para que vocês consigam entender um pouco melhor do que é. O que é essa uva, clone, se é a mesma uva, se não é, onde originou, perfil dos vinhos e tudo mais. Claro, com algumas dicas aqui de vinhos para vocês. E vou estar provando com vocês hoje, claro, um vinho com essa uva. E eu escolhi hoje, para provar com vocês, um vinho italiano com a uva e aí a denominação, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, certo? Na verdade, a indicação geográfica desse vinho, mas é italiano da Puglia e é o Lucarelli Primitivo Puglia. E aí a gente vai começar a entender um pouquinho mais, porque a Puglia é uma das regiões mais importantes para essa uva no mundo. Sem sombra de dúvida. Tem outras? Tem. Inclusive na Itália, fora da Itália. Mas quem bota essa uva para o mundo com destaque internacional é a Puglia e depois vem os Estados Unidos e eles são muito bons, tanto na produção de qualidade com essa uva, que nos Estados Unidos chama Zinfandel, e na Itália chama Primitivo, mas estamos falando de uma uva idêntica, apenas clones um pouquinho diferentes, mas que fazem vinhos muito parecidos. Claro, a gente vai entrar nos estilos, nas regiões e tudo mais, para entender um pouco melhor. Mas estamos falando de uma uva que realmente tem uma capacidade muito grande de produzir vinhos de alta qualidade, né? De produzir vinhos aí com perfis muito interessantes, ok? Mas vamos lá. Vamos voltar para cá, para essa câmera, para a gente já começar a entrar no nosso conteúdo de hoje, ok? Então, para a gente começar a entender um pouco do que essa uva produz, quais são as características, perfis e tudo mais, ok? Então, vamos começar a entender um pouquinho melhor sobre todos os perfis, características da nossa queridíssima Primitivo. É uma uva que ganhou e cada vez mais ganha espaço e ganha o coração dos brasileiros. A gente vai entender um pouco por que isso, mas ela cada vez mais ela é muito bem aceita e isso também fez uma questão no Brasil que é uma valorização muito grande dos vinhos com a Primitivo. Só que nem sempre a valorização que eu estou falando é preço. Claro, aceitação e preço. Só que nem sempre a qualidade acompanha. E isso a gente vai começar a entender. Ou seja, vinhos valorizados são vinhos caros. Agora, nem sempre a qualidade acompanha o preço. Ou seja, às vezes é mais caro do que realmente o vinho entrega de características e tudo mais. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar a organizar isso. Primeiro, é uma uva
que ela precisa de cuidado, ela precisa de atenção. É uma uva que ela não é tão fácil de ser produzida. Ou seja, as suas características vitícolas, seu perfil vitícola, direciona ela para determinados estilos de vinho. Tá? Então, com certeza, quando a gente fala de primitivo, e eu vou chamá-la de primitivo, tá, gente? Mas primitivo e Zinfandel, estamos falando aí, vamos considerar que estamos falando da mesma uva, tá? Que é o que importa aqui pra gente, ok? Estamos falando da mesma uva. Quando a gente fala de primitivo e de Zinfandel, eu vou chamá-la de primitivo, ela nos direciona a um determinado estilo de vinho. E que estilo de vinho é esse? É vinho tinto, concentrado, mais potente, mais alcoólico, mais encorpado. Claro, vai ter uma diversidade no estilo, mas vai ter uma diversidade maior nas regiões da onde estão vindo estas uvas. Então a região tem um impacto bastante importante. E aí a gente vai ter com certeza a Puglia na Itália e a Califórnia nos Estados Unidos como as duas macro-regiões mais importantes para a produção de primitivo no mundo. Ok? Mas vamos lá. Vamos avançar um pouco mais. A primitivo, durante muito tempo, se acreditou que ela era de origem italiana. Por quê? Porque ela é muito plantada na Puglia. Daqui a pouco a gente vai ver o mapa e a gente vai ver que a origem realmente comprovada dela hoje, que é a Croácia, é muito próximo. A gente tem ali uma proximidade muito grande. A Croácia ainda está no leste europeu, mas muito próximo da Itália. A Itália é uma península e a Croácia, praticamente cruzando o Mar Adriático, a gente já está na Croácia. Então foi muito rápido para essa uva chegar até a Itália. As primeiras menções a primitivo vão acontecer na Puglia ali no final dos anos 1700, começo dos anos 1800, numa área chamado, né, inclusive tem uma denominação de origem, daqui a pouco eu mostro para vocês, chamado Gioia del Colle. E, aliás, essa área que fica na Puglia, que eu já vou mostrar para vocês, na minha singela opinião, é a que melhor produz vinhos com a uva primitivo. Inclusive mais do que Manduria, porque Manduria ficou muito famoso, né? O famoso primitivo de Manduria, que é também uma DOC italiana. A gente vai ver tudo daqui a pouco. Mas Gioia del Colle, ela tem um pouco mais de altitude a região. E não à toa faz vinhos um pouco mais frescos, um pouco mais equilibrados. Mas daqui a pouco a gente fala sobre a região. Mas então as primeiras citações vão ser sobre uma uva que ganha, então estamos falando aí de 1800, que ganha uma referência como primativos. E primativos do latim. Por quê? Porque ela é uma uva que amadurece, ela é uma uva tinta, que amadurece um pouco mais cedo que outras uvas tintas da região da Puglia. Então ela ganhou essa referência, né, de primativos, porque é primeira, ela amadurece primeiro. Cuidado, atenção, tá? Vocês vão ler muito aí nos estudos de vocês sobre vinho, que a primitiva é uma uva precoce, a primitiva é uma uva precoce. Gente, a primitivo não é uma uva precoce, mas ela amadurece um pouco mais cedo. A maturação dela é de intermediária até indo um pouquinho mais pro mais tardia. Ela não chega a ser tardia, ela é intermediária. Mas ela não é precoce, mas ela amadurece mais cedo que outras uvas tintas. Por isso que ela ganhou essa referência, né, de primeiras. Ou seja, ela começa a ganhar cor primeiro e ela era colhida primeiro. Então essa é uma referência importante. Então ela vai chegar nos Estados Unidos no mais ou menos ali em torno de 1800, 1820, aquela que vão chegar. E provavelmente quem leva para os Estados Unidos são as famílias europeias. Essa relação está acontecendo muito forte, a migração europeia nesse século, né? Então a gente tem essa migração muito forte, principalmente no século XIX, no século XVIII. E essa é um clone, provavelmente, dessa uva chega até os Estados Unidos. E os Estados Unidos começam a dar uma valorização muito grande para essa uva. Inclusive, é uma das uvas tintas que consegue brigar
em ponta, que eu digo, em espaço, em volume de vinho, com a Cabernet Sauvignon. Então, nos Estados Unidos, ela ganha a citação de Zinfandel. Nós vamos falar um pouco mais sobre os Estados Unidos daqui a pouco também. Mas ela ganha uma referência muito grande. Então, como é um clone, estamos falando de uma mesma variedade de uva, mas com clones um pouquinho diferentes. E o que é o clone? São geneticamente muito parecidas, e um clone tem uma pequena variação, né, de características de uma uva para outra. Mas estamos falando da mesma variedade. E então a Zinfandel nos Estados Unidos é a Primitivo, mas um clone um pouquinho diferente, mas produz vinhos parecidos. Mas daqui a pouco a gente começa a separar a diferença de Estados Unidos, perfil de vinho, da Itália, perfil de vinho. Bom, os Estados Unidos, na Itália já fazia sucesso. Nos Estados Unidos faz um sucesso ainda maior, porque é um estilo que o novo mundo gosta do perfil dos vinhos, gosta das características, gosta da intensidade e tudo mais. Mas é uma uva, vocês podem ver aqui, que a gente tem um cacho com uvas bastante maduras, inclusive um cacho com uvas passas, no mesmo cacho. Zinfandel, ou a Primitivo, elas são uvas que o cacho amadurece muitas vezes de forma irregular. Os grãos amadurecem de formas diferentes. Ou seja, tu pode ter no mesmo cacho uva verde, tu pode ter no mesmo cacho uva madura e tu pode ter no mesmo cacho uva sobremadura. Então o desafio da Zinfandel está na sua colheita, na sua vindima, no seu amadurecimento da uva. Isso já começa a dar algumas ideias para vocês do perfil e nos estilos dos vinhos. Mas vamos lá, voltando um pouquinho para a origem, daqui a pouco a gente entra nos estilos. Houve então uma briga quando começa a ganhar destaque a Zinfandel nos Estados Unidos. Porque os americanos queriam dar a referência da Zinfandel como uma uva americana, uma uva de origem americana. Mas a gente sabe que nos Estados Unidos, principalmente as uvas nativas americanas, não são vitis vinifera, né? São vitis labrusca. Então são as chamadas uvas americanas. E a Zinfandel, a Primitivo, é uma vitis vinifera. Então sempre se questionou essa questão. Os americanos, com essa questão, com essa briga e o destaque que começa a ganhar no mundo a Zinfandel, os americanos proíbem a citação o nome da uva Primitivo. Por quê? Para que os produtores americanos não escrevam Primitivo no rótulo, mas escrevam Zinfandel. Por quê? Porque era a uva deles, enfim, né? E eles defendendo que é uma uva de origem americana. Nos anos 60, a gente vai ter alguns pesquisadores da Universidade de UC Davis, na Califórnia, que começam aí a rodar o mundo, a pesquisar um pouco mais sobre vinho, e provam na Puglia um vinho tinto muito parecido com a Zinfandel americana. Um vinho, e qual é esse perfil? A gente vai ver que é um vinho tinto, mais concentrado, mais encorpado, mais alcoólico, com acidez um pouco menor, muito caráter de fruta madura. E aí, olha que interessante isso, né? E aí a gente começa a ter um questionamento. Os americanos estão defendendo a Zinfandel, dizendo que ela é local. Os italianos dizendo que ela é de origem italiana. E aí começa, a gente tem um avanço, né, a partir dos anos 70 principalmente, um avanço na questão do estudo ampelógrafo, de ampelografia, dos ampelógrafos, né, estudo ampelográfico, que estuda o desenvolvimento dos vegetais e também das videiras. E a gente vai ter também os estudos de DNA. E em 1994, um outro estudo da UC Davis, da Califórnia, comparando geneticamente a Primitivo e a Zinfandel, diz, olha, estamos falando da mesma variedade. É a mesma uva, mas clones com características um pouquinho diferentes. Mas estamos falando da mesma uva. E aí os Estados Unidos, né, cientificamente comprovado, tem que dar o braço a torcer. Mas o que acontece? Os americanos hoje,
pode escrever primitivo no rótulo, desde que seja o clone que venha da Itália. Então, se comprar um clone lá da Itália com nome primitivo, pode escrever primitivo. Porque os americanos não gostam. Dificilmente eles vão colocar. Tem um outro produtor que acaba fazendo. Assim como o italiano diz para não escrever Zinfandel no rótulo. Tá? Mas estamos falando do mesmo, estamos falando da mesma variedade. E ela não é nem italiana, nem americana. Na verdade, a origem dela é na Croácia. E lá, ela vai ter alguns sinônimos, inclusive, mas a citação, inclusive, é a citação que eu uso porque é a que está hoje catalogada no Wine Grapes Against Robson, é Tribidrag. Ou seja, essa é a uva, que é a mesma uva, só que ela é produzida e é produzida até hoje na Croácia. Ou seja, a sua terra natal, a sua origem. Claro, quando a gente fala de uvas muito valorizadas, que começam a ganhar destaque no mundo, todo mundo quer ser o protagonista. E vou dizer para vocês, hoje o protagonismo realmente está na Itália e nos Estados Unidos, mas vai ter vários fatores importantes aí que vão definir o estilo de vinho, o protagonismo dos vinhos, e sempre produtor é super importante, ok? Mais do que o local onde está sendo produzido e faz perfis diferentes, mas o produtor com certeza vai fazer a diferença. Então, um resuminho aqui sobre a Primitivo, e vocês podem ver nesse outro cacho aqui, olha aqui, o que a gente tem? Tem algumas uvas já maduras, tem algumas uvas amadurecendo, tem algumas uvas verdes, tem algumas uvas que mal se desenvolveram. O amadurecimento da uva Primitivo é muito irregular. E esse é o grande desafio. O que acontece? O amadurecimento dessa uva, como é irregular, os produtores não vão colher uva verde. O que eles fazem? Eles vão deixar esse cacho amadurecer muito mais tempo. Por mais que alguns grãos já sejam adequados para serem colhidos um pouco mais cedo, boa parte desses grãozinhos do cacho podem ainda estar verdes. E eles não fazem colheita grão a grão, eles fazem a colheita do cacho. Então o que acontece? Eles deixam o cacho da Primitivo amadurecer por mais tempo. Então essas uvas que amadureceram primeiro, elas vão ficar passa. As que estão verdes vão amadurecer. Só que vai colher um cacho, como eu tinha mostrado para vocês antes, que algumas uvas estão maduras e algumas uvas estão passa. Então o perfil dos vinhos vai ser um caráter aromático muito intenso de aromas e de sabores, um caráter de fruta madura e sobremadura, um caráter de fruta preta, vai ter uma concentração de açúcar maior, que isso vai reverter em álcool e também em açúcar residual. Ou seja, é comum os vinhos de Primitivo, de Zinfandel, serem não vinhos secos, mas serem vinhos meio secos, né? Serem vinhos, inclusive, meio doce. E se vocês pegarem muitos dos rótulos, contra-rótulos, vocês vão ler, o vinho vai estar escrito lá, né? Principalmente no Brasil, onde a gente tem a citação do meio doce, não existe, né? Então a gente usa a citação de seco, meio seco e doce. Então vocês vão ver a maioria ou muitos vinhos com a Primitivo e com a Zinfandel no Brasil classificado como meio seco, ok? E isso faz esse amadurecimento maior, também faz com que a uva tenha um pouco menos, ela já tem um pouco menos de acidez natural. Como tem uma maturação maior, uma sobrematuração, a acidez cai ainda mais. Então fica com essa referência de uma uva muito álcool, muito corpo, muito caráter de fruta madura, fruta preta madura, muitas vezes caráter de geleia, de compota, muito estruturada, mas uma acidez normalmente aí entre pouca e média, né? Quando chega os melhores vinhos à média, dificilmente vai ter uma acidez destacada. Esse é o desafio dos vinhos com a Zinfandel e com a Primitivo. Fazer vinhos equilibrados no perfil de acidez. Mas vamos entender um pouquinho mais do perfil, mas antes da gente ver o perfil sensorial, vamos ver o chamado perfil vitícola, ou seja, como ela se comporta na videira, como ela se comporta no terroir como um todo.
Então, ela é uma uva produtiva. Esse também é um sucesso do cultivo regular dela, ou seja, ela é uma uva que tem uma capacidade de produzir grandes volumes, e isso muitos produtores vão fazer o grande diferencial da Primitivo é no volume. Gente, eu vou chamar de Primitivo, mas eu estou falando falando de Primitivo e Zinfandel, tá? A grande atenção do produtor é ter uma uva com uma maior qualidade, tem que diminuir a quantidade de produção. É uma uva que amadurece um pouco mais cedo que algumas outras uvas, mas a maturação dela não é precoce, é uma maturação média. Então, muitos têm que, como tem que amadurecer o cacho todo, fica mais tempo, às vezes, muitas vezes, inclusive, essa maturação é até mais tardia, de média para tardia, inclusive. Tem os cachos de médios para grandes, tá? Mas estão muito compactos. Então, normalmente os grãozinhos, os baguinhos da uva, ficam muito compactados. A questão é que ela precisa de locais um pouco mais quentes para amadurecer, porque ela tem a pele, a casca da uva um pouco mais grossa. Então ela precisa de insolação e ela também precisa de calor. Um outro ponto, por ela ser muito produtiva, se ela encontra solos muito férteis, ou seja, com muita matéria orgânica, a qualidade também cai muito. Então ela precisa até de solos mais pobres, solos sem muita matéria orgânica. Então aqueles solos muito próximos a leitos de rios, com muita matéria orgânica, solos aluviais, muitas vezes ela se torna produtiva demais e cai muito a qualidade. E aqui vai a dica de ouro para vocês, que eu tenho provado dos melhores vinhos, tanto de Primitivo quanto com a Zinfandel. Ou seja, tanto os vinhos italianos quanto os vinhos americanos. Que são vinhos de Primitivo ou Zinfandel de vinhas velhas. Ou seja, vinhas antigas. Por quê? Porque as vinhas antigas são vinhas que a gente sabe que diminui o volume de produção, mas aumenta a qualidade da uva. Então, os primitivos de vinhas velhas acabam tendo um volume menor, mas uma qualidade maior. Não tem uma regra para a gente definir o que é vinhas velhas, ou o que são vinhas velhas, o que é uma vinha velha. Mas, de modo geral, normalmente assim, a partir de 30 anos, 40 anos, já começa a ser considerado como vinhas velhas. Claro que vai depender de vários fatores, inclusive chegando a vinhas muito, muito antigas, que existem como primitivo com mais de 100 anos. Como, por exemplo, aqui. Então, na Califórnia, tem algumas áreas da Califórnia que, como essa uva está lá desde 1800, tem algumas áreas que tem videiras muito, muito antigas. Dentre elas, a gente tem ali no Vale Central da Califórnia, a gente tem Lodi, é uma região, vou falar daqui a pouco para você sobre Lodi, é uma região muito destacada para vinhas velhas, é onde tem primitivo, que lá chamam de Zinfandel, de vinhas velhas. Okay? E aí vinhas velhas, a gente não tem aquele, que é vinhas muito antigas, estamos falando de vinhas com mais de 100 anos, algumas. Claro, tem vinhas, a idade vai variar, tem vinhas com 80, com 90, com 100, vinhas com 60 anos, depende da época que foi plantado. Mas nessa época, vinhas muito antigas, elas não têm condução de espaldeira como a gente tem hoje. Então, ela forma um arbusto. Ela forma um formato de uma pequena árvorezinha com um volume pequeno e uma qualidade normalmente alta. Claro que esses vinhos, gente, a gente está falando de vinhos mais caros. Ok? Vinhos mais caros. E eu vi que vocês fizeram uma pergunta interessante, se tem os cachos, se esse cacho tem os grãos mais compactados, então ela é mais suscetível a algumas doenças. Então, ela tem uma vantagem, que ela é resistente a muitas doenças, dentre elas a podridão. A botrytis, que se instaura nessa uva, ou nas uvas em geral, ataca menos, ela consegue ser um pouco mais resistente. A Primitivo é mais resistente à botrytis. E a botrytis, quando a gente tem o cacho muito compactado, como circula menos ar entre os grãos e tudo mais, normalmente fica mais tem uma tendência maior ao cacho ter problema.
né, a mofar. Ela não. Referências importantes. Ela vem de áreas quentes, que já favorece um pouco a não ter tanta umidade. Ela é mais resistente a doenças e a alguns fungos, principalmente botrytis. Então ela consegue resistir bem mesmo com esses cachos mais compactos, mesmo com esses grãozinhos mais próximos. Mas é legal, quando vocês tiverem a oportunidade de provar um vinho, tanto de primitivo quanto de Zinfandel, de vinhas velhas, que é vinhas velhas que é aquele tronco, né, super grosso, super destacado, super referenciado. A gente vê aqui formatinhos de arbustos, né? E olha aqui olha esse vinhedo, né? Vinhedo sem condução, sem arame, porque as vinhas velhas ficam praticamente em formato de um arbusto. E esses com certeza são alguns dos mais destacados vinhos hoje. E aí vocês vão encontrar referência, né? Normalmente eles vão escrever Old Vines no rótulo para destacar esse caráter. Bom, vamos lá. Vamos mudar um pouquinho e agora vamos entrar no perfil sensorial da uva, porque esse é um ponto. Aí quando eu falo perfil sensorial, eu tô falando do perfil, claro, sensorial dos vinhos feitos especificamente com a uva. E aí, meus caros, falando da Primitivo, e esse aqui já vou começar agora a citar porque tem tanto destaque também essa uva no mundo, ok? Vamos lá. A Primitivo, o que acontece? Ela tem essa tendência, primeiro, tem a casca mais grossa. Então, ela tem a tendência de ter muita cor. Então, um vinho que tem uma concentração de cor muito grande. Esse sobreamadurecimento faz com que a casca amadureça bastante. Então, não vai ter problema quanto a essa questão do próprio tanino. A tendência do tanino dessas uvas é ser um tanino normalmente subindo de média, uma concentração de tanino, mas muito macio. Muito, muito macio. E esse já é um outro destaque. Ou seja, muita cor, tanino de médio subindo, mas tanino macio. Extremamente agradável, extremamente macio em boca. Como amadurece bastante, o álcool e o corpo também tendem a subir bastante. Então, faz vinhos normalmente mais alcoólicos, normalmente mais encorpados, taninos, normalmente um vinho com bastante presença tânica, mas mais macio e com muita cor. Grande desafio dela é a acidez. Como ela vem de locais muito quentes, como é a Puglia, gente, a gente vai ver a Puglia é muito quente, tem muita insolação, assim como a Califórnia. E na Califórnia, os maiores destaques para a Zinfandel tá no Vale Central Americano, que é muito quente, é bastante seco. Então, a uva, ela amadurece, ela concentra muito açúcar. O caráter de sobrematuração que precisa para a uva vai fazer esse caráter normalmente de frutas aromáticos, de fruta preta, geleia, compota, uva sobremadura. Mas alguns produtores preferem essa uva colhendo ela um pouquinho mais cedo, com um cuidado um pouquinho maior, para ter um caráter um pouco mais de fruta vermelha, para ter um pouco mais de frescor. Mas não é a tendência. A tendência dos vinhos tintos com a Primitivo são vinhos potentes, concentrados, intensos, alcoólicos, estruturados. Como colhe mais tarde, como tem que ter essa sobrematuração muitas vezes, o residual de açúcar maior é muito presente. Essa intensidade de aromas e de sabores também faz com que o volume de boca fique maior, ou seja, ela fica um pouco mais encorpada por causa do álcool e por causa dessa intensidade de aromas e sabores frutados. Amadurece mais, é normal, vinhos primitivos e vinhos Zinfandel, meio seco. Por quê? Porque sobra açúcar residual. Grande desafio vai estar aqui, na sua acidez, porque muitas vezes essa acidez deixa esses vinhos um pouco mais, digamos, muito intenso e pouco frescos. De certa forma, um pouco mais enjoativos, um pouco mais cansativos. Então, são vinhos um pouco mais gastronômicos. E agora, entrando nas regiões, a gente vai ver um pouco mais como que esses perfis se comportam. A gente vai ver um pouquinho melhor como que essas características
mudam de região para região e também um pouco mais dos diferentes estilos com essa variedade. Mas vou responder umas perguntas de vocês antes da gente entrar nas regiões. A gente já vai entrar nas regiões destacadas e vou falar um pouquinho também de alguns produtores, características das regiões, perfis dos vinhos e tudo mais. Mas antes, deixa eu trazer aqui algumas perguntas de vocês. Deixa eu ver aqui. Como identifico que os vinhos são de vinhas velhas? Pessoal perguntando. O produtor tem que especificar no rótulo, tá? Só cuidado, tá, gente? Como eu falei, vinhas velhas, o produtor pode achar que a vinha dele é velha com 30 anos e pode achar que a vinha velha dele tem 100 anos, ok? Produtor que vai dizer isso, porque não tem legislação, poucos lugares do mundo tem uma legislação específica para vinhas velhas, né? A gente tem alguns lugares no mundo que tem, mas normalmente é mais uma questão de marketing, tá? Então, tem que pegar produtor, faz toda a diferença. Eu vou mostrar alguns para vocês aqui que citam vinhas velhas e que tem uma citação importante, mas sempre produtor. Não tem uma regra para dizer que é vinhas velhas, poucos lugares do mundo tem. Então falando, essa uva poderia ter um pouco mais de destaque para questão de altitude. Se tivesse maior altitude, poderia ter mais frescor. Sim. Inclusive em algumas áreas dos Estados Unidos que tem uma serra que tem um pouco mais de altitude, consegue ter um pouco mais de frescor. Na própria Puglia, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, Gioia del Sole, Gioia del Colle, é uma região que é próxima à Manduria e que tem um pouco mais de altitude. E que o vinho fica um pouco mais fresco. Por isso que eu provo os vinhos de Gioia del Colle, eu sinto esse frescor maior. Mas ainda continua sendo vinhos potentes, intensos, encorpados, estruturados, certo? A Carolina Neves que tinha perguntado, né, sobre o primitivo de vinhas de altitude. Gioia del Colle, que chega muito pouco no Brasil, se dá muito bem. A Grace está perguntando, a questão da Primitivo Zinfandel se pode se dar bem com madeira. Se dá muito bem com madeira. Vou falar isso agora nas regiões. É normal, é bem comum, os vinhos de Primitivo de Zinfandel terem passagem por madeira. É bem comum. E aí, ter essa extração das características da madeira. Essa extração E normalmente, pelo menos uma parte passa por madeira nova, que aporta um pouco mais as características aromáticas da madeira nova. Que aí a gente vai ter essas notas de baunilha, essas notas especiadas. É bem comum a Zinfandel e a Primitivo ter esse caráter de especiaria. Então esse caráter de pimenta, esse caráter pimenta do reino, esse caráter de cravo, de canela, esse caráter que também traz os aromas da tosta, como cacau, às vezes café. Isso vai trazendo mais complexidade, vai trazendo mais características para o vinho. O pessoal está perguntando se ela é utilizada para cortes de vinhos. Muito utilizada em cortes de vinho, muito. Inclusive a gente vai ver daqui a pouco na Basilicata, na Itália, que é do ladinho da Puglia, ela é utilizada para amaciar um pouco os vinhos com a Aglianico. O Aglianico é um vinho muito duro, muito tânico. Então usa Primitivo, algumas denominações usam a Primitivo para dar uma amaciada nesse vinho. Como tem mais álcool, como tem muita intensidade de aromas e sabores, e o álcool deixa o vinho mais macio, o tanino dela é um pouco mais macio, então ela é uma uva intensa, mas ela tem mais maciez em boca, ela não é tão dura em boca, ok? Legal, deixa eu responder mais uma aqui e a gente já vai para começar a entrar nas regiões para entender um pouquinho mais. A Luciana perguntando, por que com o aumento da produção piora a qualidade? Por que com o aumento da produção? Na verdade não é o aumento da produção, mas é o aumento da quantidade de uva por videira. E também, muitas vezes, de videiras por hectare. Mas vamos pensar a videira, quanto mais cachos a videira tem, mais energia ela tem que dar para cada cacho. Então ela vai buscar micronutrientes no solo, ela vai absorver a água do solo e vai reverter isso em características nas uvas. Vai metabolizar isso através das uvas. As uvas como se fossem os filhos da videira. Quanto mais filho ela tem, ou seja, quanto mais cachos ela tem, mais atenção ela tem que dividir para os cachos. Mais energia ela tem que dividir para os cachos. Ou seja, a qualidade vai diminuir. Quando ela tem menos filhos, ela tem menos cachos por videira, o que acontece é que ela concentra a energia dela mais naqueles cachos, naquela pequena quantidade. E a qualidade da uva vai ficar maior e vai refletir isso nos seus vinhos. Por isso
Normalmente, quando tu tem um volume menor de produção, a qualidade é maior. Só que isso reflete no preço, ou seja, vinhos normalmente de maior qualidade, vêm de uvas de maior qualidade, que tiveram maior cuidado, maior concentração, e o preço vai ser maior. Por isso que vinhos normalmente, com mais cuidado, vinhos de maior qualidade, são mais caros. Mas são mais caros para serem produzidos. Tá, vamos entrar nas regiões, que vocês estão perguntando sobre várias coisas sobre regiões. Vamos entrar especificamente nas regiões agora. 2 lugares no mundo que a gente precisa prestar atenção, certo? Que é aqui na Itália, para Primitivo, e aqui nos Estados Unidos, para a Zinfandel. Como eu falei, tem alguns produtores que agora já começam a fazer nessas brincadeiras de escrever o nome da uva, tipo, na Itália escrever Zinfandel, como lá nos Estados Unidos escrever Primitivo. Então já começa a ter umas brincadeiras assim que eu acho que é super saudável, tá? Acho que não tem nenhum problema. O importante é o produtor ser honesto e o consumidor saber o que está comprando, tá? Quanto a isso, que eu acho que é o mais importante. Mas vamos lá. Aqui dá pra gente entender que a Itália é uma península dentro do conjunto do Mediterrâneo. E dá para entender como que a Croácia, aqui no leste europeu, bem ao lado, bem no leste aqui, só separado pelo Mar Adriático, como tão rapidamente uma uva croata chegou até a Itália. E foi uma uva que ganhou muito destaque como um todo. Muito destaque na Itália. Principal área, com certeza na Itália, hoje, para a produção da Primitivo, é no extremo sul da Itália, lá no calcanhar da bota, na Puglia. E também a gente vai ter um pouco dela aqui na Basilicata, a gente vai ter um pouco da Primitivo na Calábria, a gente vai ter um pouco da Primitivo na própria Campânia, mas disparado, a Puglia é a principal região hoje. Porque ela existia na costa do Adriático, inclusive lá na região, em Veneza, lá no extremo norte da Itália, também existia Primitivo. E ela foi perdendo espaço para outras uvas. Então a costa adriática como um todo foi perdendo espaço. E a gente tem uma oferta de vinhos italianos com a Primitivo bastante interessante, né? A gente tem produtores super interessantes aqui no Brasil. Então não é difícil achar vinhos, só que eles são caros. E aí a gente vai começar a separar agora alguns pontos. Por quê? Aí eu vou falar primeiro de Itália, tá? Depois falo dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Itália, gente, e a pirâmide do vinho italiano engloba hoje 3 níveis de vinho. O vinho genérico, só chamado de vinho de Itália. Os IGPs, com indicazione geográfica típica. E os DOPs. E na Itália, DOP tem 2 níveis. É a DOC e a DOC-G. Que estão dentro do topo da pirâmide. Quando a gente fala de vinhos italianos com a Primitivo, a gente tem uma uva que é muito aceita no mundo. Então a gente tem muito vinho, principalmente IGP e DOC e DOC-G. Então, vamos ter uma separação. O vinho DOC e DOC-G não significa que ele tenha mais qualidade versus um vinho IGP, mas tem regras de produção mais rígidas, que muitas vezes remetem a um pouco mais de concentração, um pouco mais de intensidade, um pouco mais de qualidade. Não é regra. Tá? Mas muitas vezes, esse vinho que eu vou provar com vocês daqui a pouco, ele é um IGP, de um produtor interessante, que é a Lucarelli. Tá? Mas vamos lá, a gente vai falar do sul da Itália. Então a gente vai falar, e aqui é um ponto importante, e até mais do que o número de DOCs e DOC-Gs, mais importante a gente ver isso aqui, que a gente vai falar da Puglia agora, e a Puglia é a segunda região italiana de maior volume de vinho, só perde para o Vêneto. O Vêneto é que tem maior volume, mas percebam uma diferença. E aqui eu estou falando para vocês sobre vinhos DOPs, e DOP, então eu estou falando DOC e DOC-G, tá? DOC e DOC-G. DOC-G. E aqui os IGPs. Se a gente comparar o Vêneto tem muito mais vinho DOC e DOC-G do que vinho IGP e vinho genérico. Já a Puglia tem muito mais vinho genérico, depois uma quantidade interessante de vinhos IGP e um pouquinho de vinhos DOP, ou seja, DOC e DOC-G. O que eu estou falando para vocês?
A Puglia, ela é uma região produtora de muito volume e menos áreas demarcadas, ou seja, qualidade direcionada para baixo. Então, atenção quando comprarem os vinhos de primitivo, porque tem muita pegadinha. Tem muito joguinho de marketing para o consumidor comprar um vinho que tem uma referência e daqui a pouco a qualidade é baixa. Tá? Então, atenção para os vinhos do sul da Itália como um todo. Não significa que está mais para o norte que vai ter qualidade, porque IGP, porque é DOC. Mas com certeza IGP tem regras de produção e as DOPs, né, as DOCs e DOCGs têm regras mais rígidas. Mas vamos falar do sul da Itália. O sul da Itália é quente, muito sol. A gente pode ver num mapa de insolação que quanto mais vermelho, mais sol e mais calor. E a Puglia e a Basilicata estão no extremo sul da Itália. Muito quente, muito sol. A Puglia consegue se beneficiar e produzir vinho de alta qualidade por causa do mar. O mar Mediterrâneo, estamos falando da Puglia, é o calcanhar da bota italiana. Porque a Puglia consegue ter uma moderação de temperatura por causa do mar. Então, isso é importante. Mas igual, os vinhos da Puglia são vinhos mais potentes, são vinhos mais alcoólicos, são vinhos mais estruturados no sentido de álcool e corpo, tanino mais macio. Só que a acidez normalmente mais baixa. Normalmente menos acidez. Então vamos falar um pouquinho da Puglia. Porque, gente, é simplesmente espetacular. A Puglia é linda. Com um visual diferente, porque é um visual muito mais relacionado com o mar, com paisagens simplesmente deslumbrantes. Então, na Puglia, e a gente tem regiões, denominações importantes aqui dentro da Puglia para primitivo, como primitivo de Manduria, o nome já está dizendo, né? Ou seja, a uva primitivo vindo de uma área chamada Manduria, que eu já vou mostrar para vocês. A gente tem uma IGP importante aqui chamada primitivo de Puglia, que é uma IGP que permite outras uvas também, mas para citar no rótulo tem que ter no mínimo 85% dessa variedade. Então a gente sabe que, por exemplo, esse vinho que eu estarei provando, que é um IGP primitivo de Puglia, tem no mínimo 85% de primitivo no rótulo, no corte, ok? Então, uma região muito bonita, que tem menos DOCs, menos DOCGs, e tem 6 IGPs aqui dentro, mas praticamente são grandes áreas. O IGP na Itália, gente, é praticamente uma citação dizendo, olha, o vinho vem daquela área. Mas para vocês entenderem o impacto da uva primitivo hoje na Puglia, ela representa 14% dos vinhos da Puglia. Gente, para a Puglia isso é muito grande, porque tem muitas variedades de uvas aqui. Então, 14%, ela praticamente é a uva que mais tem volume hoje. Porque ela e a Sangiovese estão ali brigando. A Sangiovese, inclusive, é a uva que é utilizada no corte para trazer um pouco mais de acidez. A Sangiovese tem um pouco mais de acidez. Tá? Mas é uma região mais plana, é uma região mais quente, muito, muito ensolarada. E aí eu trago para vocês, quem for a Puglia, tem algumas obrigatoriedades aqui, além de tomar primitivo, certo? Tem algumas obrigatoriedades. Primeiro, provar a pasta italiana, que na Puglia tem uma produção muito grande de pasta. E tem uma que é clássica, chamada Orecchiette. Orecchiette é essa massinha. Quem vai a Bari, que é a capital da Puglia, tem o bairro Antigo. E lá no bairro Antigo, vocês vão, que é bem no centro de Bari, vocês vão encontrar as tiazinhas na frente de casa fazendo essa massinha artesanal chamada Orecchiette. Vocês vão lá, chegam lá, estão vendendo, estão fazendo. Na porta de casa, botam um tabuleiro e começam a fazer. É muito, muito legal. Quando vocês forem à Puglia, tem que provar o Orecchiette. E aí vocês podem provar o Orecchiette, só cuidado, tá? Pode provar o Orecchiette com primitivo. Só lembrem-se para não pegar. O sul da Itália tem bastante pimenta, muitas vezes na comida. Então, cuidado para não pegar um prato apimentado com a primitivo, porque a primitivo é alcoólico. Quando a pimenta e o álcool se encontram,
Dá uma sensação de literalmente cuspir fogo, ou seja, fica muito alcoólico e fica muito apimentado. Então cuidado, tá? Você vai botar primitivo com oriquete, prefiram sem pimenta, mas é muito legal. Outra coisa que vocês têm que fazer na Puglia é visitar o Berobello, é visitar os famosos trulli, que são essas casinhas aqui em formatos cônicos, com o telhadinho feito de pedra, sem cimento, somente empilhado. E aqui tem uma história muito legal. Por que eles eram feitos? É porque os antigos governantes cobravam impostos sobre as propriedades. E aí o que eles faziam? Quando vinham os cobradores de impostos, eles desmontavam o telhado, eles fugiam para a floresta e deixavam aquela construção sem telhado como se estivesse abandonada, para não pagar imposto. Depois que os cobradores de impostos iam embora, eles reconstruíam os seus telhadinhos. E hoje é muito legal visitar lá em Alberobello os famosos trulli de Alberobello. Outro lugar que vocês têm que ir na Puglia, e aí eu tô dando a dica para vocês, aonde vocês vão comer oriquete e tomar primitivo. Aí tem praias maravilhosas, mas tem uma em especial, uma cidadezinha chamada Poliana Mare. Por que eu tô recomendando vocês irem a Poliana Mare? Que inclusive é pertinho de Alberobello. Alberobello tem um pouco mais de altitude. Poliana Mare fica um pouco mais na costa, né? Literalmente na costa. Para vocês irem nesse restaurante chamado Grotta Palassacci. Meninos e meninas, vocês não têm noção o que é a experiência. A comida é legal, tá? Não é maravilhosa, não é muito boa. Ok, aceitável. Não é muito caro também. Mas olhem a vista. Esse restaurante fica dentro de uma gruta. Olhem a vista para comer nesse restaurante. Ou seja, é dentro da gruta, de frente para o mar. Olha aqui, vocês conseguem ver aqui, ó? Olha aqui as mesinhas. Fica embaixo de um hotel construído, só que aí o mar foi escavando essa gruta, no passar do tempo, ficou uma gruta maravilhosa, com mesinhas, e vocês podem ter uma experiência gastronômica simplesmente divina, não pela comida, mas pelo contexto. Né? A comida é legal, vocês podem tomar aqui o primitivo italiano da Puglia, né? Vocês podem tomar primitivo de Manduria, primitivo Gioia d'Alcole com oriquete, tá? Vale a pena. Aqui só para vocês verem, ó, as mesinhas aqui, ó. Olha aqui onde fica, estamos no meio da gruta, né? E aí é muito legal esse restaurante, um dos restaurantes que eu tive uma experiência visual com certeza mais impactante. Uma das mais impactantes, porque é muito legal. Mas vamos lá, vamos para a região, vamos para vinho, já vimos o que fazer na Puglia, mas agora vamos para as regiões. Vamos entender aonde a gente tem primitivo aqui. Tem o primitivo de Puglia, que é uma IGP que pode vir de praticamente toda a Puglia, certo? Mas prestem atenção em duas áreas em especial. Quais são? Gioia del Colle, lá onde eles citaram a primitivo, lá em 1700. Porque essa área, ela é uma denominação que tem um pouco mais de altitude, tem um pouco mais de frescor nos seus vinhos. Só que chegam relativamente poucos vinhos dessa área no Brasil. Porque não tem tanto destaque no Brasil, mas fazem os vinhos um pouco mais equilibrados. O que a gente vai ter mais destaque no Brasil é um pouco mais para o sul, uma área chamada Manduria, tem uma comuna aqui, uma cidadezinha chamada Manduria, e que faz o primitivo de Manduria. Gioia del Colle e primitivo de Manduria tem DOC. Puglia IGP é uma IGP. Então, tanto Gioia del Colle quanto o primitivo de Manduria são áreas mais valorizadas, ou seja, vinhos mais caros. Então, na Puglia, a gente vai ter tanto essa área aqui central, Gioia del Colle, quanto essa área um pouco mais aqui embaixo, um pouco mais para o sul, bem no calcanharzinho da bota, chamado Manduria. A gente já viu o perfil dos vinhos, a gente já viu um pouco das características do primitivo na Puglia. Mas se tem um vinho que quando vocês não chegam no Brasil, tá, gente? Eu nunca vi no Brasil. E eu só consegui tomar lá na Puglia esse vinho.
que foi o melhor vinho de primitivo que eu tive o prazer de provar na minha vida, e olha que eu provo muito vinho com essa uva. Que é esse vinho chamado de Gianfrancofino. Mas praticamente lá. É um vinho que lá custa uns 50 euros, mas é simplesmente o topo da pirâmide do que pode ser feito de primitivo na Itália. É espetacular. Ele tem primitivo de Salento, que fica um pouquinho mais para o sul, ele tem primitivo de Manduria e ele tem primitivo de Puglia. Qualquer um deles é simplesmente espetacular e mostra que o produtor faz toda a diferença. Áreas de primitivo na Puglia. Falamos de Manduria. Agora, porque Manduria é a que ganhou mais destaque. O que a gente tem em Manduria? Manduria a gente tem um solo argiloso, que concentra um pouco mais as características da uva. A gente tem um cuidado um pouco maior dos produtores. A gente tem duas denominações DOPs aqui. A gente tem o primitivo de Manduria DOC, que exige no mínimo 85% de uva primitivo e que tem que passar por amadurecimento em madeira. Lembrando, a Itália... Toma um golinho d'água. A Itália não permite madeira alternativa, ou seja, quando tem amadurecimento, quando tem passagem por madeira, é obrigatório que seja ou barrica ou bote. Pode ser pequeno ou grande. Mas tem, no mínimo, primitivo de Manduria tem que passar 5 meses por madeira, sendo que o reserva tem que passar no mínimo 9 meses por madeira. Ou seja, tem regras mais rígidas de produção. Também por isso é mais caro. É o primitivo mais valorizado da Puglia. Primitivo de Manduria, com certeza. E tem um outro, uma DOC G em Manduria, que pouca gente conhece, que é o primitivo de Manduria Dolce Naturale. Só que aqui é um vinho doce. É um vinho feito com a uva mais passa ainda, que tem um residual de açúcar bem maior. E depois tem as IGPs. A gente tem Puglia IGP, é o vinho que eu vou provar com vocês hoje, e a gente também tem Salento IGP, que é são duas IGPs grandes que também podem ter vinhos com a primitivo. Claro, IGP sempre vinhos mais baratos. DOC G sempre vinhos mais caros. A gente também tem alguns produtores com vinhas velhas e que também vale a pena provar. Se vocês tiverem oportunidade, de vez em quando chega no Brasil Gioia del Colle, também vale a pena. Mas também é mais caro, tá? É um pouco mais caro. Então, vale sempre a pena dar uma procurada, ver se acha. De vez em quando chega alguma coisa no Brasil, quase nunca de forma regular. Então, alguns produtores aqui para vocês. Vocês podem encontrar facilmente aqui no Brasil de primitivos. Puglia, né? E falando de primitivos de Manduria, mais concentrados, mais intensos. Manduria está na Puglia. Vinhas Velhas, Lucarelli Vinhas Velhas. É um vinho que está hoje na faixa de uns R$500, assim. Mas é um vinho bem concentrado, bem intenso, bem potente, bem intenso. Depois, a gente tem vários produtores, Papali, San Marzano. Vocês vão encontrar vários produtores, mas se preparem. Primitivo de Manduria DOC é caro. Primitivo de Manduria DOC de melhores produtores é ainda mais caro. E primitivo de Manduria ganhou um destaque muito, muito grande. Mas se vocês forem a Puglia, se vocês forem provar primitivo, vocês têm que dar um pulinho na região ao lado, que é pertinho. Dá para ir de trem, dá para ir de carro, é bem pertinho. Uma região que pouca gente conhece. Mas aqui vocês vão comer bem, pagar barato. Inclusive pelos vinhos. Que é a Basilicata. A Basilicata, gente, é uma região mais afastada do mar. Uma região que tem o vulcão, o Vulturi aqui, que é um vulcão famosíssimo e nativo. E que tem esse cenário lindíssimo aqui que vocês estão vendo. Uma paisagem que mistura o vulcão emoldurando fundo, trigo, os vinhedos, áreas planas, relevos, área mais costeira. Vocês têm que visitar a Basilicata. Os vinhos daqui, até respondendo a pergunta de vocês, perguntando se primitivo de Manduria é seco ou tem dulçor, normalmente tem dulçor. Normalmente são regiões mais quentes, mais secas, e normalmente a primitivo aqui faz os vinhos meio secos. Tá? E muitas vezes meio secos com residual de açúcar bem alto. Encontra vinhos secos, tanto na Basilicata quanto na Puglia? Encontra, mas normalmente são vinhos com dulçor bem presente.
tá? Por isso que o desafio é o frescor. Na Basilicata, é aqui onde está um Basilicata, então a gente tem no calcanhar da bota, a gente tem a Puglia, e vindo um pouquinho mais para a região central, ao lado, né, indo um pouquinho mais para o oeste, lado esquerdo no mapa, olhando com o norte para cima, a gente tem a Basilicata, uma região muito grande, uma região muito, muito interiorana. Muito. Mas as experiências aqui são divinas, divinas. Muito legal. E a Primitivo, porque aqui a Primitiva ela não é a uva principal. A uva principal na Basilicata ainda é a Liânico. Mas a Liânico, gente, é muito dura, é muito intensa, é muito potente. Então a Primitivo amacia os vinhos com a Liânico. Então aqui a gente tem muito solo vulcânico, a gente tem muitos solos com argila. O que fazer na Basilicata? Já vou dar dica para vocês, tá? Vocês têm que primeiro comer, como é uma área muito de produção de trigo, vocês têm que comer o pão de Altamura. É um pão com DOP feito na Basilicata. Gente, é um pão com denominação. O trigo tem que ser feito, tem que ser produzido lá, a massa tem que ser produzida lá, tem que ser assado lá, normalmente é forno a lenha. Ele tem competição pro pão mais bonito, mas esse pão ele é espetacular. Pão de Altamura, vocês têm que provar. E aí vocês podem provar Primitivo da Basilicata, dessa área aqui, que fica bem na fronteira com a Puglia, chamada Matera. Inclusive, como a Basilicata é uma região mais interiorana, podem ver que ela tem uma DOC G e tem apenas 4 DOCs. A maioria dos seus vinhos são classificados normalmente como DOC ou normalmente seus vinhos IGP, que são um IGP Basilicata bastante grande. Mas aqui Matera, que é uma região lindíssima, e vocês têm que ir à cidade de Matera, que é uma cidade que é patrimônio da Unesco, porque é uma das cidades aonde a gente tem o conceito de civilização, conceito de cidade mais antigos registrados na literatura, é a cidade de Matera. É uma cidade que ela começa, vocês podem ver aqui na foto, ela tem as famosas Sassi de Matera. As casas eram escavadas na rocha. Então você tem que vir a Matera, porque é daqueles lugares no mundo que tem que conhecer. Conhecer como é que eram as casas na rocha. É uma cidade toda feita ainda de pedra. Claro que tem uma cidade que é um pouco mais moderna. E aí, quando eu digo a cidade mais moderna de Matera, a gente está falando de uma cidade que tem 1000 anos. As mais antigas, 3, 4, 5, 6 mil anos. Ou seja, é muito legal vocês virem a Matera. Em Matera tem uma denominação, tem uma DOC chamada Matera, que permite vinhos com primitivo, normalmente aí misturado com outras uvas. Mas vocês podem vir a Matera, vocês podem ter essa experiência de vida. Eu não vou contar mais para vocês irem, para vocês vivenciarem, porque é uma experiência muito legal. É um lugar simplesmente incrível de se conhecer. Tá bom, vamos para os Estados Unidos. Falamos de Itália, bora lá. Eles falando que foi em Matera foi filmada a Paixão de Cristo, exatamente. Foi em Matera, foi filmado o filme A Paixão de Cristo e vários outros filmes. Tem vários filmes italianos, filmes internacionais que foram filmados em Matera. Ah, é uma cidade realmente que vale a pena vocês conhecerem. Vale a pena ir no sul da Itália. Só que como dica, tá? Quem vai ao sul da Itália, o que é importante? O sul da Itália sul da Itália, cuidado, tá? Porque o sul da Itália não tem tanta estrutura turística como a gente tem no centro-norte da Itália. No centro-norte da Itália tem muito mais estrutura turística, então é muito mais fácil se deslocar, é muito mais fácil para tudo. No sul da Itália é mais interiorano, tem bastante turismo, mas as distâncias são maiores, né? O próprio deslocamento, então tem que programar melhor. Dá para ir tranquilamente, não tem nenhum problema, só tem que programar um pouco maior, tem que ter uma programação um pouco maior, então tem que se programar um pouco melhor para visitar o sul da Itália, tá? Essa é a dica para vocês. O Francesco está dizendo que Altamura fica na Puglia. Beleza, então Altamura fica ali, ainda pertence à Puglia, mas fica ali bem na fronteira, na divisa com a Basilicata, tá? Mas o Francesco, direto lá da Itália, está dizendo que ainda pertence à Puglia. Obrigado, Francesco.
Vamos falar, Estados Unidos. Então, o que a gente tem nos Estados Unidos? A gente tem a Zinfandel como uma uva muito bem estabelecida, muito bem difundida, muito bem consolidada, e que a gente vê nesse gráfico que mostra um pouco da alteração das uvas que crescem e que diminuem nos Estados Unidos, e a gente vê a Zinfandel muito bem consolidada. Uma das uvas de maior volume para vinhos de qualidade, consegue competir aí, bater com muitas vezes com Cabernet Sauvignon, com os cortes tintos e tudo mais, e que ganhou um destaque muito grande, né? Então a Zinfandel, com essas questões de fazer um vinho também em regiões mais quentes, a Califórnia é a principal, vinhos mais potentes, vinhos mais alcoólicos, vinhos mais encorpados, vinhos mais estruturados, vinhos com volume de boca, mas vinhos macios. E vocês estão perguntando aqui a questão de harmonização, já vou falar a questão de harmonização para vocês, inclusive provar o vinho. A Califórnia faz vinhos com a Zinfandel com esse estilo, mas o vinho mais famoso que a gente tem o estilo, tá? Tô falando de estilo. Na Califórnia é um vinho rosé chamado White Zinfandel, que é um fenômeno de consumo lá nos Estados Unidos. Então, atenção para esse vinho, tá? Prestem atenção que o prof tá falando para vocês. Porque o White Zinfandel, ele é um vinho muito louco, tá? Por quê? Se chama White Zinfandel. Começa que é um vinho que no nome é escrito branco, mas na verdade ele é um vinho rosé. É um vinho rosé levinho, normalmente com uma doçura significativa. Normalmente ele é meio seco, mas com uma doçura bem evidente, que é vendido em bastante volume, em vários tipos de embalagem, vocês possam imaginar tamanhos, inclusive até bag box eu já vi de White Zinfandel, e que é um fenômeno. Não é tão barato, tá? E no Brasil até bem caro os White Zinfandel. Mas é um vinho para ser consumido muito, muito rápido, jovem, tem que baixar bastante a temperatura. É o vinho que os jovens californianos, de modo geral, compram e vão para as praças tomar, né? E ficar lá, né? Meio... que é para dar a tonturinha do álcool, consome, porque é docinho, então tu toma em grandes quantidades, então é clássico, né? Então, Estados Unidos compra lá na Califórnia, compra o White Zinfandel, vai pra praça, toma e fica, né, curtindo a era de aquário lá nas praças, tem parceiro, enfim. Então, cuidado, tá? Porque é um rosé doce. E esse é o maior volume de Zinfandel hoje nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele acaba sendo um pouco mais barato e o custo de produção dele é muito mais baixo, né? É muito mais baixo. Então, é mais fácil o consumidor comprar um vinho mais barato. E esse foi o grande fenômeno do Zinfandel, que também gerou esse grande destaque. O White Zinfandel ele nasceu ao acaso, né? Então o produtor lá tinha uma uva de uma qualidade não tão boa para fazer um vinho tinto, fez uma sangria dessa uva para concentrar o vinho tinto e ficou um rosé doce que virou um fenômeno de consumo nos Estados Unidos. Um grande fenômeno, um grande boom de consumo nos Estados Unidos do White Zinfandel. Mas os melhores vinhos não são White Zinfandel, os melhores vinhos são tintos. Só que o volume hoje nos Estados Unidos da Zinfandel para vinhos tintos é algo em torno de 15%. 85% das uvas vão para o White Zinfandel. Ok? E aqui nos Estados Unidos, o que a gente tem? A gente tem nos vinhos tintos, que é o que eu vou focar um pouquinho agora, a gente tem áreas com destaque um pouco maior, como por exemplo, Napa, Sonoma, Pasto Robles, né, as próprias serras, mas principalmente no Vale Central e em Serra Foothills, onde a gente vai ter uma concentração de Zinfandel para vinhos varietais e para vinhos de corte em grandes volumes. Ok? Bom, em grandes volumes, ou seja, tem bastante volume de Zinfandel nos Estados Unidos. É uma uva importante para corte e também para vinho varietal. Entrando na Califórnia, que é a região de maior destaque, aonde a gente vai ter? Então a gente já falou que vai ter em Sonoma, que vai ter em Napa Valley, mas principalmente nessa área central da Califórnia,
chamada Vale Central, porque está entre cadeias de montanhas e serras importantes, tanto para leste quanto para oeste, que é muito quente, que é muito seco, e que são regiões que têm o solo muito rico em principalmente areia, argila, é argila arenoso, boa parte é arenoso, e que a Zinfandel se deu muito bem, e mais do que isso, como o solo é arenoso, a própria filoxera, ela não gosta de solo arenoso. E aqui tem vinhas muito antigas, principalmente na parte bem central aqui do Vale Central, nessa região aqui chamada Lodai. Aqui é hoje um dos oásis de vinhas velhas para Zinfandel. Então a gente vai ter nessa parte central, que vai pegar dois vales importantes aqui, né? A gente vai pegar um pouco mais para o sul. Estamos falando de Vale Central, né? Esse Vale Central tudo está marcado em azul aqui no mapa. A gente vai ter o Vale de Sacramento, um pouquinho mais para o norte, e o Vale de São Joaquim, um pouquinho mais para o sul. A gente também vai ter a Zinfandel aparecendo bem, com algumas regiões de um pouquinho mais de colina em Sierra Foothills. Então, essa área central da Califórnia, mais afastada do oceano. Então, aqui no oceano a gente vai ter as costas, né? A costa norte com Sonoma e Napa, a costa central, aqui que a gente vai ter mais ou menos aí da bacia do São Francisco até lá chegando em Santa Bárbara. Santa Bárbara aqui, região costeira para vinhos mais frescos. A Zinfandel aparece? Aparece, mas nem tanto. Na região central, mais quente, mais seca, que a Zinfandel aparece em maior destaque, maior volume. Mas principalmente essas vinhas velhas. E aqui fazendo aquelas vinhas velhas que eu mostrei para vocês lá no começo da aula, elas vêm aqui da região a maioria delas da região aqui da costa central, do Vale Central dos Estados Unidos. E aqui os vinhos, normalmente são vinhos com muito caráter de fruta muito madura, muita passagem por madeira, aonde o vinho ganha um caráter muito de chocolate, ganha muito de tosta, de defumado, ganha caráter de especiarias defumadas, então aquele cravo, mais como se fosse um cravo queimado, aquele defumado de cravo e canela, ganha muita intensidade de corpo e de álcool também, e de novo o desafio é a acidez. De modo geral, o vinho californiano, o Zinfandel californiano, ele tende a ser mais amadeirado, então ter tanta intensidade da fruta, madura e sobremadura, quanto o caráter dessa madeira muito presente. O primitivo italiano tem um pouco menos dessa madeira tão evidente. E, gente, traz mais volume de boca, porque traz mais intensidade de aroma e de sabor, tem um álcool bem presente, tem esse caráter de fruta madura e sobremadura, e alguns ele apresenta uma nota que lembra alguma coisa de fumo, lembra alguma coisa até de quase de aqueles fumos mais envelhecidos. Não lembra fumo verde, lembra aquele fumo mais de corda, aquele fumo que é macerado para botar em charuto, para botar em fazer cigarrilhas e tudo mais. Ele lembra um pouco dessas características. E alguns potencial de envelhecimento. Só que qual é o grande desafio para esses vinhos de Zinfandel e primitivo para envelhecimento? É ter uma acidez mais exuberante, é ter essa acidez mais marcada para conseguir equilibrar o conjunto, né? Então é um pouco mais difícil de ter esses vinhos, eles tendo frescor por mais tempo com o passar dos anos, que isso é super importante. Mas tem concentração, então o desafio sempre vai ser ter equilíbrio na parte de acidez. Quando tem doçura, ainda mais. Certo, meninos e meninas? Aqui algumas áreas de Lodi, só para vocês saberem. Eu vou fazer mais adiante uma aula sobre a Califórnia. Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa região, que é uma região seca, mas que tem bastante. Chove relativamente pouco nessa parte central, né? A gente tem a chuva um pouco mais na área costeira da Califórnia, mas tem bastante rios, então tem bastante água para fazer irrigação. A gente acha muitos vinhos
da Califórnia, de Lodi, mas Zinfandel americano bem fácil no Brasil, né? Diferentes produtores e diferentes importadores, desde Robert Mondavi, né? A wine.com.br traz aqui o Carnivore, né? A gente tem esse vinho que é muito legal, que conta algumas historinhas. Eu vou deixar vocês pesquisarem para vocês entenderem um pouquinho melhor, para não estragar um pouco esse conceito. Vocês estão perguntando sobre madeiras, né? Que tipo de madeiras? Esse vinho conta exatamente essa história de barricas utilizadas para Bourbon, que eles passam a Zinfandel. Então é bem bacana assim, o conceito. Deixa vocês pesquisarem um pouco mais. Bom, tem vários produtores, né? E vocês vão achar com vinhas velhas, vocês vão achar de diferentes áreas, Lodi, Califórnia, Napa, Sonoma. Então tem uma oferta bastante grande no Brasil, mas são caros, tá? São caros, são bem caros. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês que eu acho interessante aqui, que são as perguntas bem pertinentes. Estão falando sobre que tipo de madeira é utilizado. Depende. Nos Estados Unidos é bastante utilizada madeira americana e madeira europeia. Na Itália hoje, ainda mais madeira europeia. Normalmente na Itália é utilizado muito botes antigos, aquelas madeiras antigas, grandes, mas também usado barrica. Nos Estados Unidos é muito, muito mais utilizada a barrica. Aquelas barricas pequenas de 225 litros e alguns outros tamanhos. Nos Estados Unidos é mais utilizado madeira americana, porque é nativa, e muito madeira nova. Na Itália é usado um pouco menos a madeira nova. O que eu estou perguntando? A Zinfandel também na sua maioria demi-sec. A maioria sim, a maioria é meio seco, tá? Desses vinhos. A grande maioria de tanto primitivo italiano quanto a Zinfandel americano normalmente são meio secos. Tem vinhos secos? Tem. Vocês têm que procurar, porque não é. Às vezes, o que acontece? Às vezes, depende da safra, depende do ano, pode vir o vinho como seco, mas a maioria das vezes vem como meio seco. Então, vocês têm que procurar, porque a legislação, quando vai entrar aqui no Brasil, é uma legislação brasileira. E aí tem uma diferença da legislação brasileira da legislação europeia. O vinho seco na Europa, ele permite até 6 gramas de açúcar por litro. O vinho seco no Brasil permite até 4 gramas de açúcar por litro. Então, quando ele entra no Brasil, um primitivo da Puglia, se ele tiver 5 gramas de açúcar por litro, ele tem que ser classificado, ou se tem mais de 4, tem de 4 para cima, ele tem que ser classificado como meio seco. Então, muitas vezes chega no Brasil e eles têm que ser classificados como meio seco. O grande segredo sempre é o equilíbrio. Então, é entender se o vinho tem equilíbrio no seu conjunto para segurar essa doçura, essa intensidade e tudo mais. Por que é sucesso no Brasil? Porque é mais fácil de tomar. É mais macio em boca. Então, os produtores descobriram um vinho que o brasileiro gosta e aceitou pagar caro. E a gente aceitou pagar caro. Então, vende no Brasil, só que os preços são caros. Uma outra pergunta que vocês perguntaram. Sempre vai ter caráter... Eu até não vi aqui quem perguntou, mas se sempre vai ter caráter de fruta preta. Como é uma uva que tende a produzir caráter de fruta preta e vem de regiões quentes, a maioria das vezes. Mas depende do ano, depende do produtor e do estilo de vinho. Quando faz normalmente um Zinfandel, um primitivo menos concentrado, de maior volume, ele ganha um caráter de fruta vermelha madura. Ele perde um pouco de volume e ganha um pouco mais de aroma de fruta um pouco mais fresca. Mas são vinhos menos concentrados. Não são os vinhos que fazem maior sucesso. Não são os vinhos de maior destaque. Com certeza não. Mas tá, vamos provar. Deixa eu provar esse vinho para a gente falar um pouquinho mais sobre ele. Então eu vou provar com vocês hoje um primitivo de Puglia, um IGP, num produtor chamado Lucarelli, que chega no Brasil, que entra da Porta a Porta Casa Flora. Eu paguei na faixa dos seus 80, 90 reais. Ele é caro, mas não é tão caro. Um pouco menos caro se a gente fala de vinhos com primitivo no Brasil. Tá? Uma boa dica, inclusive. Vamos provar para ver quais são as características desse vinho. Vou trazer para cá, para mudar essa câmera. Então a gente tem um vinho aqui com muita intensidade de cor. Vocês conseguem ver, né? Concentração muito grande. Uma coloração, vamos lá, entre média e muita intensidade de cor. Mas sobe de médio. Então bastante atenção. Uma coloração, é um vinho tinto rubi, bem intenso. Bastante brilhoso ainda. No nariz. Sem agitar.
Intensidade média subindo um pouco de aroma, sem agitar a taça. Tu sente um pouquinho já do álcool, mas tu sente um vinho que é um vinho limpo, só tem cheiro de vinho. E o aroma, ele tem um toque de fruta vermelha e muito caráter de fruta preta. De uma ameixa, mas não chega a ser uma ameixa passa, mas de uma ameixa bastante madura. Tem nota de especiaria. Tem até um toquezinho de uma... quase um toque de fumo que eu falei pra vocês. Vamos agitar a taça. 3, 4 voltas. Legal. Agitando a taça, ele fica um pouco mais perfumado. O caráter da fruta não é tão maduro. Tem um frescor no aroma desse vinho. E tem bastante aroma especiado. Agitando a taça, o aroma especiado fica mais evidente. E bastante aroma frutado. Bem equilibrado. E tem quase um toquezinho que remete a uma baunilha. Interessante. Não chega a ter o defumado tão evidente. Vou colocar na boca? Atenção. Primeiro gole a gente não avalia. Primeiro gole da degustação. Mas dá pra ver que é um vinho que tem volume de boca. Tem um corpo significativo. Mas chama atenção também que o caráter em boca da característica aromática da fruta não é tão sobremadura. Tem um frescor que tá deixando esse vinho um pouquinho mais interessante. Mas vamos entender o conjunto dele como um todo agora. É um vinho meio seco. É um vinho que tem tanino subindo um pouco de médio, até um pouquinho mais grossinho, não é? Mas a sensação tânica, ele não tem tanto tanino, esse tanino até um pouquinho mais granulosinho, não chega a ser, ainda é macio, mas é uma textura média desse tanino, vamos lá, vou colocar assim. Álcool dele, entre médio e muito, e o corpo dele, médio, vamos lá, subindo um pouco de médio, não chega a ser entre médio e muito, famoso médio mais. Agora, a acidez dele desce um pouquinho. A acidez dele é entre pouco e médio. E aí, o que deixa ele um pouco mais fresco em boca é esse caráter dessa fruta um pouco mais fresca que ele tem. Bem agradável, inclusive. Bem gostoso, nível de qualidade, um bom vinho. Acho que entrega bem a tipicidade. E características de sabor, características em boca. Essa fruta lembra de novo uma ameixa preta. Ele lembra um toque quase de mirtilo, mas não chega a ser aquele mirtilo tão maduro. E aí tem muitas notas especiadas. Em boca lembra bastante essa especiaria, um anis estrelado. Em boca lembra quase uma nota de cravo. E tem essa nota uma nota que lembra uma baunilha, que lembra um toque de quase uma madeira aromática. Interessante. Mas ele é um vinho, pra cima. É um vinho mais intenso. E vocês estavam perguntando sobre harmonização. Pontos importantes de harmonização. Para esse vinho, como ele é um vinho um pouco mais alcoólico, e assim, o álcool não está sobrando em boca, ele tem bastante sabor, mas ele é um pouquinho mais alcoólico, não chega a sobrar o álcool. Mas tu sente, você vê o teor alcoólico dele, é 14%, né? É significativo, né? Aqui o nosso vinho, só do Carelli, e aqui ele tem, aqui ó, opa, tá aqui 14% de álcool, né? Aqui ó, 14% de álcool. É um vinho que tem uma intensidade, tem um volume. Para harmonizar, o que é importante? Evitar comidas picantes e até a harmonização de primitivo como um todo, o Zinfandel, nessa linha que a gente estudou. Vamos deixar o White Zinfandel de lado. Nessa linha que a gente estudou de um vinho mais potente, acidez um pouco menor, um pouco mais de cor, um pouco mais de álcool. O que vai bem? Carnes, mas carnes não com muita gordura, mas carnes assim, tipo filé mignon, essas carnes tipo patinho, lagarto, os nomes têm cortes diferentes aqui no Brasil, mas essas carnes com um pouco menos de gordura, que a gente não tem tanta acidez, que podem ter molhos um pouco mais intensos, mais cuidado para não ter muita gordura nos molhos, mas que traz mais intensidade, que traz um pouco mais de potente, que traga potência, né, no prato, traz um pouco mais de intensidade, de potência como um todo. Pode ir bem. Tem bastante sabor,
e Primitivo Zinfandel tem muito sabor, então o prato tem que ter bastante sabor. E aí quando a gente, por exemplo, pega um filé mignon, normalmente o filé mignon não é aquela carne tão saborosa. Ela é muito macia, mas não é muito saborosa. Então o complemento do filé mignon normalmente vai bem para Primitivo. Então filé mignon com um complemento, aí complemento para trazer mais estrutura, mais corpo, e até um pouco mais de sabor. Também acho que vai bem. Um bife à milanesa, alguns falaram, a milanesa ele traz mais estrutura para o bife, mas também tem a questão da gordura, né? Da cocção através de imersão em óleo e tudo mais. Então, vale a pena testar. Acho que é válido. Primitivo fica muito bom, e aí por experiência pessoal, com massas que tenham na sua composição carnes curadas. Então, por exemplo, carnes curadas na Itália é muito comum. Na Itália é muito comum eles usarem para fazer as pastas, eles usarem complementos como prosciutto, né, o presunto. Eles têm um chamado speck, que é tipo um prosciutto não tão curado, que tem às vezes um caráter da evolução, mas não é tão evoluído. Fica mais ou menos no meio do caminho. O speck é mais ou menos no meio do caminho entre um bacon e um prosciutto, né? Eu acho que vou definir assim para vocês. Então, essas massas que levam essa carne, que leva esse carne, mais um carne meio curado, com prosciutto, aí tem vários, né? Vai ficar muito legal com Primitivo. Porque a massa tem peso, mas não tem muito sabor. Essas carnes têm muito sabor, não são tão pesadas, elas se complementam muito bem. Então, traz sabor pro prato, o prato fica um pouco mais pesado, mas essa carne não é tão... Elas têm uma gordura presente, mas como a quantidade é pequena nessas massas que eles fazem, fica muito bom. Fica muito, muito bom. E eles estão trazendo várias dicas aqui. Molho barbecue fica ótimo. É uma boa, molho barbecue, bacana. Então fazer um churrasco com molho barbecue, né? Fica bacana, pode dar certo. O molho barbecue tem essa nota defumada. A maioria dos primitivos Zinfandel tem nota defumada. Acho que cai bem. Tem a doçura, e a doçura do molho barbecue com a doçura do vinho pode também ficar bem. A Sally recomendando que vai ficar bom com carne de avestruz. Nunca provei, mas eu sou uma pessoa que eu testo. Eu não tenho medo de testar. Acho que também fica bacana. A Carla Puccini falando, há poucos anos comprava em torno de R$55. De um ano para cá deu uma subida nos vinhos, algo em torno de 80. Sim, subiu muito os vinhos, o preço dos vinhos no Brasil como um todo. Subiu bastante. Bom, meninos e meninas, estamos chegando no final da nossa aula. Acho que foi muito bacana para a gente aprender um pouquinho sobre nossa querida Primitivo, ou Zinfandel, ou Primitivo. Provar um vinho, entender um pouquinho melhor, que sempre vale a pena provar. Foi incrível. Deixando um beijo no coração de todos. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.